Beleza, vamos aguardar só mais 2 minutinhos, Alfredo, e a gente já começa no debate de perguntas sobre modelo perfil proponente caixa. Esse é um tema um tanto interessante que muitos arquitetos, muitos engenheiros aí não têm conhecimento sobre essa área, né? Essas oportunidades que tem nesse mercado de construções financiadas, tá? Tanto para obra, para projeto. Acredito que é um mercado bem amplo aí para a gente estar atuando tanto na parte de projetos, orçamentos, construções mesmo, responsabilidade técnica. E aí esse bolo aí tem fatias muito grandes para a gente estar explorando. E falar aí pro pessoal, para quem ainda não conhece, para quem ainda está entrando está saindo da faculdade, entrando aí nesse mercado de construções. E você, como um cara já que atua já há bastante tempo nessa área, pode ter muito a acrescentar para a gente, Sim, vamos lá. tá? Então, Alfredo, vamos começar logo com as perguntas. Já temos aí uma galera. A gente marcou às 19h37. Talvez alguém deve estar um pouquinho atrasado, mas é isso mesmo, tá? É um início de um trabalho, é um início de uma jornada que eu estou começando aqui. Eu sou um amante de compartilhar informações mesmo, com que eu aprendo. Comecei a compartilhar aí nas redes sociais e eu vi uma forma de agregar valor na vida de muitos profissionais aí, inclusive de próprios arquitetos e engenheiros, tá? Então, Alfredo, a primeira pergunta começa assim, me conta um pouco da tua história. Como tu começou aí nessa vida de empreiteiro da construção civil, nessa área de construções financiadas? Poderia me relatar um pouco da tua história, como você iniciou aí nessa tua jornada? Sim, realmente não foi. Tive que pegar um pouco de experiência também, né? Chegamos aqui formado no Amapá e a gente teve o prazer, né, de se deparar logo com desafios, né? Desafios de construção, né? Cheguei, fui Sim. construir o cartório de Santana através de amigos e tal, aí fui e dei de cara logo com obra, né? Fui trabalhar em obra. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com meu tio, né, construindo várias obras para ele também, e aí a gente pegou essa experiência, né? Depois a gente teve a oportunidade de trabalhar no governo do estado, né? Na época do Uhum. governo do Capi, peguei um contrato administrativo, fui trabalhar na Secretaria da Educação, e aí foi uma experiência que é importante também, né? Nos órgãos públicos, né? Trabalhei Sim. na Secretaria de Governo, depois eu fui para a Prefeitura de Santana, trabalhei na Funasa, no órgão federal. Então, eu passei pelo estadual, municipal e federal. Né? Então, Então, tu teve uma depois, experiência aí boa aí com o órgão público, antes de ir para sim, esse ramo sim, de empreendedorismo. de mais de 25 anos formado, né? A gente, Né? mais ou menos, com uns 15 anos aí, a gente resolveu atrás de um sonho, né? Que era o sonho de realmente projetar a casa das pessoas, né? O sonho das pessoas e executar essas obras, né? Esse Sim, mercado ele foi favorecido pela chegada dos condomínios em Macapá, né? Porque aí com a sim. chegada dos condomínios você tem os terrenos titulados e aí esse mercado se abriu, né? Foi aí a grande oportunidade que nós tivemos de começar realmente a fazer os projetos e executar as obras, né? Porque não é fácil você Entendi. tirar aquele projeto e botar na execução, tirar do papel e colocar no físico, né? Tem vários desafios, né? Desafios da parte técnica que a Caixa exige e tal. Tu sempre, antes de tu trilhar esse caminho para esse ramo de construções financiadas, antes de tu empreender, tu teve essa experiência aí com a parte do poder público, né? Essa é uma experiência bem bacana que eu tive também, que agrega muito valor, né, nas nossas vidas, na nossa carreira profissional. E é uma oportunidade, é uma escola que a gente tem para estar praticando ali com empreendimentos públicos, tá? Na prefeitura. E você foi prefeitura também na época, né? Isso, trabalhei na prefeitura de Santana, através daquele projeto que teve com Nogueira lá na época, com a fábrica de projetos ali, execução. Aí a gente pegou aquela pequena base, né? Aquela base e tudo mais, aprendi muita coisa realmente. Mas aí também essa área de construção civil particular é uma outra coisa, totalmente Sim, é diferente, um tá? outro mundo, né? Eu É percebi um essa outro diferença mundo, é quando eu entrei no diferente. Poder Público para ter uma experiência lá. E a gente percebeu que
uma coisa é tu fazer financiamento para empreendimento modelo Caixa, outra coisa é tu fazer financiamento para empreendimento individual da Caixa. Então, a gente tem algumas diferenças aí, muitas papeladas, muitas documentações. A burocracia no poder público é um pouco maior, tá? A exigência da parte técnica também é um pouco não, é bem maior para a gente estar construindo. Alfredo, a Caixa tem várias modalidades de financiamento, né? Tem a parte que é construção em terreno próprio, reforma ou ampliação, tem a compra de lote, tem construção mais terreno. E qual é o ramo que tu mais atua atualmente nessas modalidades de financiamento da Caixa? Qual é o ramo que você atua? Olha, o ramo que a gente atua mais é terreno e construção, né? A gente trabalha nessa área, porque, na verdade, o que que a gente faz? A gente faz o projeto para o cliente, né? E aí a gente vai, através de captar esse recurso, né? Para que o cliente possa viabilizar esse sonho dele. Então, hoje em dia, no mercado, onde você tem, você sabe que hoje é muito mais barato você executar uma casa na planta, né? O Sim, metro quadrado de uma casa na planta, ela sai muito mais barata do que uma casa construída e pronta, que aí sim, praticamente o metro quadrado chega a dobrar, né? sim. Então, aí a gente faz mais o chamado lote construção, né? Tá. Que E é, me fala um pouco assim, como é que funciona essa modalidade? O que é preciso fazer? Desde a parte que você inicia a parte técnica, você capta o cliente, o que você faz? Quais são os passos aí para a gente, olha, para a galera o que é saber como que funciona? fundamental para você fazer um lote de construção, você precisa, primeiro, que o cliente esteja com o nome legal, o nome limpo, né? Uhum. E a gente tem uma correspondente bancária que trabalha com a gente diretamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o quanto o cliente tem para financiar, o quanto ele tem de poder aquisitivo para financiar, né? Porque de acordo com o salário Entendi. dele, ele vai ter um valor que ele vai poder estar disponível na Caixa Econômica para ele. A gente chama uma simulação, né, de contrato, né? Aí, diante disso, de posse disso, desse valor, a gente vai realmente para a construção, né? Olha, o que é que você quer? Aí que a gente tem muito problema, porque tu sabe Sim, que às vezes o cliente ele fica meio fora do preço, ele sabe o preço do metro sim. quadrado, mas na verdade todo mundo sonha com uma casa de 500 mil, mas tem 150 mil para fazer, entendeu? Aí fica, aí Aí fica que um pouco complicado, né? Aí que a gente Quanto a vai isso. ter que sentar e vai ter que ver. Então, na verdade, é isso aí. A gente vai pegar, vai ver quanto ele tem disponível, e aí nós vamos começar dentro de que, olha, você tem disponível X, né? E aí nós vamos elaborar esse projeto arquitetônico, né? Faça esse elaborado esse projeto arquitetônico. Nós somos uma construtora, Anderson, que eu sou arquiteto. Então você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em fazer projeto pronto. Para mim isso aí não, Sim, né? A gente tem isso de amar o que faz e gostar realmente de projetar, né? Brigo muito com a minha administradora, que é minha esposa, Roberta, que ela diz, vamos fazer os modelos de projeto pronto e vamos executar. Eu digo, não, calma, a gente quer criar, a gente quer fazer o projeto, né? nunca um projeto é a mesma coisa, né? Nunca a necessidade do cliente é o mesmo. É E a gente verdade, precisa. né? Aí a gente pega e depois desse projeto pronto, né? Aí a gente faz esse projeto e a gente submete ele à Caixa, né? A Uhum. Caixa, você tem que, aí eu dou entrada na prefeitura, que é para a gente tirar o alvará de construção da obra, e dar entrada no projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, se for térreo, e estrutural, se for dois pavimentos. Você dá entrada na Caixa, que é para a Caixa fazer análise técnica desse projeto, né? Ela vai Olha aí, analisar esse projeto, né? sim, E para ela, por que ela faz isso, a Caixa? Ah, por que ela vai analisar? Ela vai analisar porque a Caixa ela vai te emprestar um recurso, certo? E sim. para ela te emprestar esse recurso, ela tem que saber se essa casa vale aquele recurso que você tá aplicando ali. Tá, Então tá, ela vai, você projetou e tudo. através do seu corpo técnico ou através de pessoas que são contratadas pela Caixa, né, são empresas contratadas, elas vão analisar aquele projeto, ver se aquele empreendimento realmente oferece. Porque, na verdade, na Caixa você não dá garantia
Você não dá um terreno, sim, você não deixa nada de garantia. A garantia que a Caixa tem é o seu salário que você vai poder pagar e o imóvel pronto, entendeu? sim. Então, por isso que tem essa análise técnica lá, onde eles vão Alfredo, analisar, diga. sim, me tire uma dúvida aí bem bacana, acredito que é uma dúvida de muita gente também. Eu preciso ter dinheiro para iniciar uma obra financiada pela Caixa? Assim, realmente eu preciso tirar o dinheiro do bolso, assim, e fazer as primeiras movimentações da obra? Ou isso é um mito que a Caixa proporciona para os profissionais? Não, na verdade, você tem que ter esse recurso. Ou esse recurso vai vir de início, ou ele vai vir no meio do processo. Por quê? Porque a Caixa ela não financia 100% da sua obra. Ela financia 80% dessa obra. E esses Sim, 20%, quem vai dar é o cliente. E esse dinheiro, é importante dizer que as pessoas pensam que vai pegar o dinheiro e vai depositar lá 20% do valor na Caixa. Não. Esse não. dinheiro ele vai dar para a construtora que vai fazer, porque a Caixa quer esses 20 mil em serviço, né? Ela quer que esses 20 mil seja aplicado em serviço, né? Ou seja, então você pode até iniciar um projeto sem recurso, desde que você pegue uma construtora que esteja disposta a fazer isso, né? Sim, Olha, eu não tenho agora esse recurso, eu quero contratar minha casa, mas eu estou com um contrato aprovado na Caixa, e aí eu acho que com 2 meses eu te dou esse dinheiro, eu te passo, como eu te falei, se tiver tudo em contrato tudo em registrado, contrato, com em certeza, né? contrato Nada de registrado, boca nesse a ramo da construção construtora civil. começa e faz, tu tá entendendo? E Sim, ela executa até o dinheiro que a Caixa der. Quando chegar o dinheiro que tiver faltando da contrapartida, o cara não faz e para provocar o cara a te pagar. Eu acho que é por aí, né? Mas que dá, sim. dá, né? Entendeu? Você falou que a Caixa financia só 80%. Aí fica aquela dúvida também da galera que. E o BDI, onde é que entra essa parada aí? Quem Olha, não sabe, A BDI, a explica aí Caixa, o BDI pra o galera. BDI é bonificação de despesas indiretas, ou seja, o BDI é o lucro da empresa, né? A Sim, empresa precisa lucrar, ela não vai trabalhar de graça. Então, hoje em dia, o que a Caixa ela paga apenas o custo da obra, que é através da tabela SINAP, né, que é uma tabela feita por eles mesmo, pela Caixa Econômica, que baseia os preços no mercado. Então, a Caixa ela financia a mão de obra e o material da sua obra. E a parte de e a parte de BDI, ele foi extinto, né? Eu, por sim, exemplo, quando eu cheguei a construir minha casa, eu ainda peguei o BDI. Eles deixavam a gente aplicar o BDI e a contrapartida era menor, era 10%. que Hoje, o que, bacana. que acontece? Hoje, o BDI, além de tirar o BDI, a contrapartida é maior, é 20%. Então, isso causa o quê? Isso causa uma dificuldade nas pessoas. E as Sim, pessoas procuram os bancos porque elas realmente não têm recurso, mas elas têm como pagar através dos seus contra-cheques, né? E aí ficou esse BDI. Mas aí, Anderson, eu vou te dar aqui uma notícia boa, que eu soube por sim. uma fonte lá da Caixa Econômica, que parece que está voltando o BDI. Parece que eles vão aprovar um BDI aí de 18% na Olha Caixa, só, né? cara, muito bacana. Isso aí muito bom, porque o que a gente vê, que a grande dificuldade das pessoas é realmente nessa contrapartida. Porque Sim. esses 20% que você dá na Caixa, ele não é só sobre a construção, ele é sobre o terreno também. Então você vai Sim, que está construir, por comprando o exemplo, terreno e a construção, né? terreno e Não exclui. construção. Aí você pega uma casa, uma construção de 200 mil, um terreno de 100 mil é 300 mil. 20% dá quanto? Dá 60. Por aí. Sou muito bom É, de cálculo. Eu faço orçamento, mas eu uso a calculadora. 60 mil. Aí você já pensou 60 mil assim? Não é qualquer um que tem 60 mil livre assim Com para certeza. dar. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente ainda é um pouco do gargalo, né? Que a gente poderia melhorar, que a Caixa Econômica poderia melhorar, mas ela vem melhorando, né, a cada dia. Eu não estou aqui defendendo a Caixa, mas eu vejo que é um banco que é o único que trabalha nessa linha, né? Você não tem outro banco que trabalhe nessa linha de construção e que tem o know-how para fazer isso. Tem toda uma equipe, tem toda uma gerência, tem toda
e realmente é uma segurança. Depois que você passa tudo e aprova tudo, você pode trabalhar tranquilo. Eu considero assim, na verdade, muitas pessoas consideram que a Caixa é um dos maiores empregadores, de forma direta e indiretamente, de arquitetos, engenheiros, sem falar nos empregos diretos, como empreiteiro, servente, toda a gama de profissional necessário para se construir, né? Então, a gente tem muitas oportunidades, não só nessa parte de construção, a gente estava falando no início da live, tá? Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre construções financiadas, galera. Para você que chegou agora aí, tá? Para não ficar voando no tema, é um tema muito bacana de ser abordado aqui. E para vocês que estão iniciando, a gente vai continuar. E, Alfredo, agora me diz uma coisa: como é que ficou essa questão? Como era esse mercado de construções financiadas antes, durante e como está ficando agora nesse mercado pós-Covid-19? Como é que está ficando esse mercado de financiamento imobiliário da Caixa? Olha, Anderson, eu vou te falar pela minha percepção, né, pela experiência que a gente tem e pelo que a gente vê também, né? Realmente esse ano prometia ser um ano assim maravilhoso, muito bom. Começou assim com tudo, né? Sim, Eu acho que um dos motivos para isso foi a baixa dos juros, né? Hoje você tem um juros muito baixo, perto do que era. O governo federal vem baixando os juros da construção na Caixa, então isso atrai as pessoas, né? sim, E ele, por exemplo, ele está fazendo medidas para incentivar também, como hoje você passa 6 meses sem pagar nada, sem juros de obra, depois a gente pode entrar nesse tema, né? Mas assim, começou o ano muito bom, muito bem. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu fiz um pequeno empreendimento, estou fazendo um pequeno empreendimento de uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, e dá no total mais ou menos terreno e casa R$ 150 mil. Desses sim. R$ 150 mil, o cliente ele entrou na linha de Minha Casa Minha Vida, ainda conseguiu um subsídio de mil e poucos reais, né, de subsídio, e ele deu uma contrapartida, que é aquela parte que a Caixa não paga, de 28 mil, e a parcela dele, que ele está pagando agora, vai pagar no financiamento de R$ 700. Então, poxa, Tá. já pensou? R$ 700 é o valor do aluguel. O cara vai pagar R$ 700, vai morar numa casa nova, né? Toda novinha, com terreno, tudo bacana. Então, isso atraiu muito, né? Sim. Só abrindo Então, um parêntese aí, na parte que você entrou, você citou subsídio, para a galera ficar a par aí. Subsídio, galera, é quando o governo federal ele dá um incentivo, tá? Para as pessoas que se encaixam no programa de Minha Casa Minha Vida, e ele dá um incentivo para abatendo, não abatendo, né? ele Eu dá, acredito não que abatendo é não, dar um, ele financia ele é, sem retorno. Ele te é um dá, financiamento, ele subsidia, exatamente, ele banca uma parte da tua casa. da tua casa. Ele vai te dar uma parte desse recurso sem retorno, né? E isso, Então quando isso tu aí fala pro cliente, ele fica maravilhado, porque às porque vezes é tu já aquela grana que ele pensou, tá faltando ali para ele inteirar no financiamento, na parte da contrapartida dele, aí entra esse subsídio, é importante você passar essa informação para o cliente, que há a possibilidade dele ganhar esse subsídio aí do governo sim, federal. existe um teto, né, para isso. Inclusive, depois nós vamos ver se a gente chama aí uma correspondente imobiliária, a Silvane, que trabalha com a gente. Sim, Ela disse que está bacana, muito disposta boa. a vir esclarecer isso aqui, fazer uma live sobre isso, sobre qual é o teto do Minha Casa Minha Vida, dos outros financiamentos, o que é o SBPE, o que é tudo aquilo ali, o que é FGTS que você pode usar. Ela tem maior domínio sobre esse assunto, ela vem aqui nos ajudar. Mas continuando aquilo que a gente estava falando sobre Sim, as etapas da obra, então foi isso. exato. Começou o ano muito bem, maravilhoso, assim, fechando vários contratos. Não só eu falo pelos colegas também que trabalham, a gente vê um volume de obra muito grande, né, Sim, sendo contratadas, e veio a pandemia, né? E aí, depois que veio a pandemia, foi aquele susto, né? Aquela coisa, né? Meu Deus, como é que vai ficar? Mas, assim, o ramo da construção civil não parou, né? Não parou. Né? Então, as obras continuaram, as obras particulares ajudaram muito, porque a gente tem também a obra particular, né? sim. As obras financiadas pela Caixa, eles tomaram uma medida que eles
eles não liberavam, eles não fiscalizavam a obra. Ficou assim, eles fizeram uma medida onde você tinha até 10% de recurso liberado, desde que você falasse com o seu engenheiro, seu responsável técnico, ele fazia um relatório técnico da tua obra, enviava Sim. para o proprietário solicitava a Caixa que liberasse o valor de 10% do valor por mês, até 20%. Ou seja, É liberou bacana. 10% no mês, sem visita de técnica nenhuma, 10% no outro mês, né? E no terceiro mês ia ter que ter uma visita de um técnico. Então, isso também ajudou bastante. Ou seja, a parte não parou. Né? O que a gente teve durante a pandemia foi realmente uma redução de metas, devido até à quantidade de funcionários dentro da obra, né? E a gente teve Sim. também uma redução de recursos, né? Porque tinha obras, por exemplo, que eu tinha 20% já para receber e recebi só 10%. Né? Mas pelo menos não parou, deu para movimentar, entendeu? Entendi. E isso aí foi no período pandemia, né? E agora, Aham. depois que passou tudo, a Caixa já voltou ao normal, nós já estamos agora podendo fazer nossas faturas com tranquilidade, né? Também é importante Aham. falar que a Caixa melhorou muito, ela agilizou muito essa parte de entrada. Por exemplo, você vai na Caixa, você pede uma fatura, você dá entrada, com 7 dias você está recebendo aquilo que você executou. Né? Não tem Então, mais aquele voltou. problema, né? Não tem aquela Que a gente demora, né? Por passava. falta de Aham. profissional. Melhoraram realmente muito nessa questão. Então, aí voltou agora, né, no período pós-pandemia, e eu vejo também assim, um mercado muito aquecido. Né? Graças a Deus, o mercado muito aquecido, a gente tem sido bastante procurado, tem fechados agora essa semana, aí nós fechamos 2 contratos, estamos com um para fechar até o final do mês, e assim, Bacana. visita, a gente vê que não só eu, como colegas, eu conversando com colegas, disse, olha, nós estamos com 7 obras aqui, a minha construtora, o outro amigo está com 8 obras, então a gente vê realmente aquecido o mercado, Bacana. né? O mercado está aquecido, né? E, Agora, vai lá, pode falar. sim. E, Alfredo, agora, bora separar aqui umas perguntas que a galera tá mandando. Estão perguntando aqui, quais são as maiores dificuldades para quem está iniciando nesse ramo de financiamento da Caixa? Quais são as maiores dificuldades que a galera enfrenta, assim, quando, acabei de me formar, estou entrando nisso agora, eu não sei quais são as maiores dificuldades que ele vai Olha, enfrentar ou enfrenta nesse mercado? Olha, eu acho que a maior dificuldade é você se restabelecer, se organizar, né? Por exemplo, porque eu acho o ideal para você entrar no mercado desse é que você tenha uma construtora constituída, né? Então você vai ter que construir. Então eu acho que a maior dificuldade de um jovem é ter o capital, né? Para iniciar isso. A gente começou, mas a gente teve toda uma vida de trabalho e a gente conseguiu guardar um dinheiro e aí a gente montou um escritório, mobiliou o escritório, que não foi barato, né? Sim, Montou uma estrutura de documentação, você paga contador todo mês, né, para fazer a tua folha de ponta, aí contrato pessoal, tem que ter. Então, realmente essa a grande dificuldade que eu vejo, né, de um jovem entrar no mercado e tudo mais, realmente ter esse recurso para iniciar isso aí. O resto é nada que você entrando e pegando experiência você consiga fazer. Né? São coisas que a gente estudou na faculdade, projeto, orçamento, né? só não nos ensina aquela parte lá, o que é contador, o que é INSS, porque a gente tem que pagar aquelas coisas todo mês. Essas coisas aí É, não ensina, né? A gente tem que aprender aqui fora, não tem jeito. tu viu que tu te formou, tu trabalhava, tu era estagiário lá comigo, aí tu pegou, saiu, Aham, tu montou tua construtora, aí tu viu que tinha que ter um capital, com tu viste, disse, certeza. eu vou ter que montar, tu viste que tu disse, levantando dinheiro para montar teu escritório, porque realmente para o cliente, que vai até você, ele quer ter uma confiança, ele quer saber se tu tem um lugar físico para trabalhar, ele quer saber se tu qual é a construção que tu já fez. Muitos eu pego, boto num Sim, carro, olha, bora ali, tu vai mostrar. Ele quer ter uma confiabilidade em você, né? Então, sim, eu acho que a grande dificuldade é isso. Tu viu, tu montou,
aí tu montou tua empresa, aí tu pagou o imposto, aí tu sabe que tem que pagar contador todo mês para ele fazer o balanço da tua empresa, né? Então, realmente é isso. Tá. Aí, bora responder mais uma pergunta aqui que eu separei da Tá, galera que antes fizeram da gente anteriormente. responder, deixa eu falar uma Vamos coisa lá, aqui, eu não sei se a gente pode pode falar depois, falar. mas a gente estava falando do pós-obra, do pós-Covid, né? Então, Sim. eu só queria falar uma coisa, a gente Ah, está pode falar. com as obras aceleradas, mas a gente está passando um grande problema em Macapá, que é Quais seriam? o problema do desabastecimento de material. Eu acho que as indústrias pararam, né? As lojas Eu ficaram acredito que meio esse não é abertas. só um problema de Macapá, Alfredo, é um É, problema, acredito que nacional, porque a gente participa de alguns grupos, né, nacionais e eu vejo a mesma dificuldade desse problema de desabastecimento. Mas pode continuar. pois é, hoje em dia você está com uma dificuldade muito grande aqui na praça para te comprar. Por exemplo, um dia desse eu fui atrás de um porcelanato natural, fui em 3 grandes lojas em Macapá e não tem. Você vai procurar um vaso sanitário, não tem. Eu estou atrás de uma bacia aquelas, um lavabo de sobrepor, não tem. Então está uma Certo. dificuldade. Além disso, nós temos houve um aumento excessivo de materiais. Por exemplo, o tijolo, né, novidade, está dando no jornal todo o tempo. É, A deu no gente jornal, o comprava, tijolo quase R$ 1.000, cara. o tijolão era R$ 700, passou para R$ 1.000. Eu já comprei, já vi hoje de 1.200. O cimento aumentou de 28 para 38, quer dizer, o ferro aumentou, a areia aumentou de 60 para 120, o seixo aumentou. Então, quer dizer, a madeira, cara, a virola aumentou. Era R$ 40 a dúzia, está R$ 80. Que não Então, serve para nada depois que usa. então, se você não tivesse, por exemplo, aí para isso que serve o BDI, meu amigo. O BDI, lá no BDI tem uma coisa chamada 2% de imprevisto, né? Se Uhum. você não tem o seu orçamento na ponta do lápis e esse BDI ali, numa hora dessa você tá ferrado. Por isso Sim. que não adianta você mergulhar muito no preço, fazer um preço muito barato, porque você não consegue entregar depois, entendeu? Você não consegue. É, E aí falando pode aí vir a dessa outra. questão, Ainda tem tu falou, também, rapidinho, só para pode. finalizar, essa pauta da dificuldade que a gente está encontrando, também de mão de obra. Também de mão de Sim, obra. A mão de obra está escassa, não sei, eu acho que o pessoal pegou o auxílio aí e se mandou para o interior, o pessoal está com medo de trabalhar também, né? Porque foi muito informal na construção civil, né? Então, hoje em dia, você aham, procura alguém para fazer um serviço, você procura, e também muita gente trabalhando também, né? As obras estão sim. todas na atividade. Mas vamos lá para outra pergunta. Tá, a gente entrou numa pauta e até esqueceu de falar. Como é que é o BDI, como é que ele é cobrado? A Caixa não financia, mas explica para o pessoal aí como é que funciona essa parte do BDI. Ele é cobrado em contrato à parte ou ele é cobrado em contrato com a Caixa? Como é que funciona isso? Olha, esse BDI, na verdade, nessa modalidade que eu faço, a Caixa, você entra apenas como responsável técnico, né? O meu contrato ele é paralelo entre eu e meu cliente, né? O Tem nada a ver com a contrato, Caixa. não, a única coisa que eu tenho a ver com a Caixa é a minha responsabilidade, eu sou responsável pela execução da obra do cara, mas o contrato da Caixa ele é Uhum, assinado entre o proprietário, a Caixa, o gerente e o dono do terreno que vai comprar. Entendeu? entendi. Então, essa parte do BDI, ela entra também por fora, ela entra no teu contrato. O cara vai ter que, além de ter que estar dando os 20% do, da contrapartida, ele ainda tem que dar o BDI por fora. Quer dizer, aumenta a contrapartida do cliente, que faz com que dificulte mais ainda a execução das obras. As pessoas não têm, às vezes, 50, 60, 100 mil para dar. Ou É, você parcela isso, né? Que é a grande casa do parcela isso, é o que eu tenho feito. Eu tenho parcelado, porque senão você não fica sem construir também. a gente está falando aqui de uma realidade, né? Porque às vezes o que falar, não precisa ter dinheiro para construir, tudo bem, mas não explicam essa parte para o cliente, né? Que ele precisa pagar o BDI por fora, ele precisa pagar também a sua entrada dos 80%, 20% dos 80% que restou. E às vezes isso acaba ficando uma parcela muito alta para esse cliente, né? E acredito que muitas vezes, em muitos casos, eles acabam desistindo, né? Por falta de uma falta de informação. Não acredito, não sei se é da Caixa, né? Eu não sei se a Caixa precisa informar isso, mas eu acredito que os próprios arquitetos, engenheiros precisam
lá naquele momento lá da consultoria, no momento da análise financeira do cliente, em uma agência da Caixa ou na própria Caixa, na agência principal, dá para tirar essas dúvidas lá, né? O cliente às vezes sai da agência e ainda sai com a dúvida, entendeu? Aí fica, Na o cliente verdade, fica. às vezes até eles ficam um pouco, porque na verdade essa normativa, ela muda muito, cara. Ela muda, Uhum, todo ano tem uma novidade, todo ano tem uma novidade. Então, se você não tiver ali direto, tudo que eu venho te falando é a experiência que a gente tem de estar já trabalhando com isso há bastante tempo, de estar acompanhando, uhum, e você vai aprendendo, vai falando, mas realmente essa normativa ela vem mudando, né? A gente sim, espera que um dos incentivos que eu espero que seja é que já que eles querem incentivar a construção, é que eles baixem a contrapartida para 10% e reaplique o BDI de novo, né? vai ser uma Porque boa. porque, por exemplo, você tem vantagens construindo com uma construtora, né? Sim, E para eles, principalmente, isso aí era uma coisa que devia ser reavaliada. Porque se você tira o BDI, você naturalmente não vai ter que o cara pagar do bolso dele, a construtora. E se ele não pagar do bolso dele, ele vai chamar o seu José para fazer a obra lá. E tu já viu, o seu José não dá garantia para ninguém, meu irmão. E e o aí, preço, qual é a garantia da Caixa? É a casa, né? Então, eu acho sim, que eles teriam que repensar isso aí, né? Pelo menos é meu essa pensamento questão aqui. de fechar um pouco, eu acredito de fechar um pouco essa possibilidade, né, do cliente fazer, não quero, quero só um arquiteto, não quero que um arquiteto construa minha casa, eu mesmo vou construir. Aí apresenta Certo. aquelas dificuldades, né? Quais são as maiores dificuldades quando o cliente vai querer construir? Como é que a gente pode orientar? Olha, por exemplo, aquela coisa, perguntou, o arquiteto, a pessoa pode construir só com o arquiteto? Pode, né? Porque, como eu te falei, o contrato é entre o cliente e a Caixa. E aí ele vai ter que ter um responsável técnico. Então, como é que, no caso, eu faria? Você iria executar essa obra com o proprietário e você iria cobrar um valor por mês, né? Sim, Jamais assine contrato sem visitar a obra, porque lá na com certeza. frente é o seu nome que está lá, né? Você é o responsável técnico e você pode pagar isso penalmente também, né? Já existe jurisdição para arquitetos, né, que tiveram problemas com morte de funcionários dentro dos seus canteiros de obra. Você está entendendo? Isso é uma coisa séria. Uma Sim, casa dessa com desaba é certeza. uma coisa séria, né? Para vocês terem Então, uma ideia, a justiça dá 20 anos para uma instalação elétrica funcionar. Se pegar fogo, você tem que se responsabilizar. Entendeu? pensou? Então, isso é uma coisa séria, realmente, que você não vai pegar qualquer coisinha para assinar ali e nem ir lá. Então, o cara vai pagar o quê? O cara vai pagar um responsável técnico para acompanhar a obra dele. Às vezes, eu acho que não é, o cara diz, eu quero economizar, eu vou contratar só um responsável técnico, não vou fazer com construtora. Tá, vamos lá. Aham, O que é que ele pede? Ele vai ter que contratar um responsável técnico, né, para cuidar. sim, Ele vai ter que ter todas as ferramentas, porque a construtora dá isso. Ele vai ter que comprar carrinho de mão, ele vai ter que comprar bota, capacete para funcionário, ele vai ter que comprar ferramenta, tudo. Porque com não certeza. pense que peão tem, que eles não têm, não. Isso aí eles não têm. Tu tem que comprar tudinho. Então vai ter que comprar todas essas ferramentas. Então isso é um custo que tem, né? Eu vejo também uma coisa fundamental é a garantia, como eu te falei, Sim, né? Você a hoje garantia, contrata é, você contrata, é o que a Liliane está perguntando aí, se ela pode contratar um aham, arquiteto por fora, mesmo que eu financie pela Caixa, sim, você pode contratar um arquiteto por fora, você vai precisar realmente ter esse arquiteto, né? Sem esse arquiteto ou engenheiro, você não consegue financiar pela Caixa, vai ter que ter uma pessoa que se responsabilize por essa obra, né? Mas aquilo que eu te sim, falei, existem as vantagens e as desvantagens. Você pensa que está economizando, mas na verdade como eu estou repetindo aqui, você vai ter que pagar um responsável técnico. Ele vai te cobrar um valor mensal para ir na tua obra e acompanhar a tua obra, que não deve ser barato. Em torno de 2.000, 3.000 por mês, até 6.000 se tu quiser tempo integral. Né? Você vai ter que comprar todas as ferramentas para executar essa obra. Né? Existe também uma coisa chamada garantia de obra. Quando você contrata
uma construtora, você tem a garantia, ela te dá uma garantia de 5 anos contra rachaduras, contra qualquer problema que você tenha, você pode acionar que você vai ter. Né? Se você contratar um engenheiro, outra coisa, você vai correr o risco de contratar funcionários sem carteira assinada. Né? E aí você pode pegar uma multa da Justiça do Trabalho que não é brincadeira, viu? É coisa cara mesmo, né? Então você tem esse, ainda tem mais outra. Você tem a parte de imposto, né? Sim. Você tem uma coisa chamada CND, Certidão Negativa de Débitos da Receita. O que é a CND? Para você titular uma casa, você precisa de quê? Você precisa do ABITS, você precisa da CND, Certidão Negativa de Débitos da Receita, e você leva para o cartório de imóveis. Essa CND, quando você contrata uma construtora, ela te dá essa receita, porque isso é o INSS dos funcionários que estão construindo. Entendeu? Então, a construtora, o que ela faz? Ela abre um SEI no nome da construtora e ela cadastra os seus funcionários e tudo que ela recolhe, ela desconta através desse CND. Quando o cliente realmente ele não faz isso, ele vai ter que pagar essa CND. Ele pode fazer sem empresa? Pode. Ele tira uma CND no nome dele e ele vai fazer pelo metro quadrado da casa, mas não é barato. Para você ter ideia, uma casa de 400 metros quadrados é 20 mil reais de CND. Né? E aí vamos supor, uma de 200, você paga 10 mil reais de imposto de CND. Então Isso você. não é E fixo, além. né? Varia de cada cidade, né? Tem essa parte, mas não é mais ou menos Não, nesse preço. isso aí é fixo. Isso aí, na É verdade, fixo? é um cálculo que é feito, né, em cima da metragem quadrada da casa. Né? Eu posso, com calma, explicar isso aqui, mas é um cálculo que é feito. Por exemplo, a cada 100 metros quadrados, você pega 100 metros quadrados, multiplica pelo metro quadrado da casa, por exemplo, construída 1.600 por 100, vai dar 160 mil reais. E você tira 4%. Né? Aí, a cada 100 metros, você desconta e vai subindo 4, 8, 18 ou 20. É um cálculo que é feito. É um cálculo que é feito pela internet. Ainda tem isso. Não é qualquer um que sabe fazer isso aí. Por exemplo, eu É mais faço, um mas serviço, né? é um serviço. Eu faço isso, mas eu cobro por fora. Tu quer que eu faça? Eu faço, mas é tanto. Né? Então, isso aí também é uma coisa que você... Então, tem esses custos adicionais de você não contratar uma empresa que a pessoa não tem, não sabe. Né? Mas pode sim, perfeitamente. A pessoa pode, se ela quiser arcar com os riscos e que eu falei aí, né? Ela pode tranquilo fazer. Entendi. E, Alfredo, chegando na parte técnica, quando o cara vai lá apresentar, o arquiteto, o engenheiro, vai apresentar lá a proposta para a Caixa, uma das grandes dificuldades é apresentar também a parte técnica para a Caixa. É difícil aprovar um projeto na Caixa? Olha, não é que seja difícil, é que eles são realmente exigentes, né? Exigente, né? Só um minutinho aí. Quem é o Alexandre Nóbrega? Cada Não vamos cliente. generalizar. Conheço pedreiros que dispõem de todas as ferramentas e isso, com certeza, vai ter os casos aí que o pedreiro é preparado, o pedreiro é Não, ferramentista. realmente precisa. Vai Não ter vamos casos, generalizar. casos. Tu pode fazer, como eu te falei, tua conta e risco. Mas aí tudo aquilo que eu te falei de CND, o pedreiro não vai te dar. Ele pode te botar na justiça a hora que ele quiser, que ele entender na cabeça dele, ele pode te botar na justiça. Né? Como eu falei aqui, eu disse, olha, não é aqui, a gente está dizendo o seguinte, que você pode construir com a construtora ou não. Se você quiser fazer por conta própria, é você que vai arcar com aquilo. E agora, ponha na ponta do lápis a sua economia. Pergunte se a tua equipe de arquitetos também, se ele vai te dar garantia na obra daquilo que você falou. Mas, assim, é Tudo em viável. contrato também, né? Nada de boca, né? Contrato, só que o contrato não existe contrato para a Justiça do Trabalho. Ou você é solidário, você é solidário. Só quem já pegou uma porrada na Justiça do Trabalho sabe do que eu estou falando. Né? E eu vou te falar uma coisa, não é barato, é negócio de 30 mil, 40 mil, o peão só vem pedindo 100 mil para ti. Então não é É, fácil, então você tem que ter coragem, né? Porque na verdade você fica à mercê dele. Ele tem, por prerrogativa de lei, dever de te colocar na justiça. Ele coloca se ele quiser, se ele bem entender colocar ou não. Então, quem quiser arriscar, pode arriscar. O mercado está aí,
né? O É, mercado está aberto para quem quiser arriscar. E tem muita gente que constrói sem construtora e tem muita gente que constrói direto e vai arcar com os problemas. não tem problema nenhum, né? É Também. verdade, isso. Vamos lá, E vamos continuar. tá, me diz uma coisa. O que você. Aqui também, mais uma pergunta da galera. Eu separei aqui só algumas perguntas, mas tem mais duas. O que você considera como um dos maiores gargalos nesse tipo de financiamento? Olha, um dos maiores gargalos que eu vejo é a contrapartida, realmente, né? Eu acho que essa é um grande gargalo, né? As pessoas realmente não têm essa contrapartida para dar. Porque o resto é tudo perfeitinho. Como tu falou, o projeto para você dar entrada na Caixa não tem dificuldade. O que realmente a Caixa exige são as normas técnicas de projeto, né? E às Sim, vezes nossos profissionais eles estão tão assim, já naquela velocidade, que não para ler a norma. Se tu for lá ver a norma diz, olha, o quarto tem que ter tanto por tanto, a janela tem que ter aham. tanto por tanto, isso aqui tem que ter tanto. Então você, Afastamento, isso, na verdade, o afastamento tem que ser assim. Então o que eles cobram realmente é isso, né? Essa questão de detalhes por exemplo, a pessoa esquece de colocar o nível do piso, a pessoa esquece de colocar o ralo, lê a normativa da Caixa com cuidado, né? Porque ela exige, por exemplo, que certos ambientes tenham azulejo em todas as partes molhadas. Então, são essas coisas que, às vezes, a pessoa vai e ela engata, né? Mas entendi. ela tem essa análise e também, depois que ela tem essa análise reprovada, ela tem também tipo uma PEPT, se eu não me Uma engano, PEPT. PEPT que te diz tudinho o que é que você tem que ajeitar. Aí o cara vai lá, ajeita e aprova o projeto, né? Bacana. Beleza. Bora mais uma pergunta. Quais Vamos. são as vantagens de construir nesse modelo de financiamento da Caixa? Quais são as maiores vantagens que você acha? Assim? Olha, a vantagem principal que eu vejo é o custo, né? O custo da obra, por exemplo, você tem hoje as construtoras que elas estão numa média de preço de uma casa-terra entre 1.800 até 2.200, dependendo de construtora, né? O metro quadrado Sim, construído, entregue e pronto, né? E se você for comprar uma casa pronta, você vai comprar sim, entre 3.500 a 4.000 metros quadrados. Então, a primeira coisa, a vantagem que eu vejo é o custo. O custo é a metade do preço de você fazer. Claro, você vai ter todo um tempo, vai ter toda uma coisa. E outra vantagem que você tem é de sentar com o seu arquiteto e fazer a casa dos seus sonhos do jeito que você quiser. E não comprar uma casa pronta, que já foi idealizada sem objetivo. Não sei, eu acho que a vantagem seria essa. entendi. Sem falar na oportunidade de construir sem dor de cabeça, né? Quando uma casa é financiada, a gente tem lá as parcelas da obra todo mês, não dependendo do cliente. Ah, esse mês não tenho. Ah, esse mês eu não tenho. Enfim, você tem essa segurança aí na hora de construir com a Caixa, né? Eu vejo assim uma grande vantagem, tá, de se construir nesse modelo. Não nesse É, modelo, mas só com a Caixa, claro, né? Tem uma é aquilo. segurança, né? Claro, a segurança que você tem é justamente aquela de que não vai faltar recurso, né? Depois que você, depois que você realmente aprovar toda essa peça técnica e resolver essa questão, você fica tranquilo e vai trabalhando e vai executando e não pense que não é fiscalizado, que a obra, elas são fiscalizadas, né? A Caixa realmente ela tem um corpo técnico de fiscais dela e alguns terceirizados, onde a hora que você pede a medição, a ordem de serviço, ela vai lá, ela verifica se o piso que você colocou é aquele que está especificado em projeto, se tem algum problema técnico, né? Então ela acompanha realmente, porque ela tem que dar garantia. Então é uma coisa segura, tanto para o cliente quanto para a construtora, que vai ter seu recurso para receber, entendeu? E, Alfredo, já aconteceu algumas situações assim em que o cliente quis mudar uma coisa no meio da obra, que é mais comum mesmo, e foi mudado, e tu te arrependeu de ter Olha, feito isso? Ou toda não, mudança, como é que funciona? Eu quero fazer uma não. mudança na casa. No Olha, meio da obra, a obra está eu acontecendo. acho que eu sempre tive uma relação de comunicação, né, com meus clientes. Eu acho que pode, sim. A Caixa é o seguinte: você não pode suprimir, mas você pode melhorar.
Você não pode, por exemplo, pegar e tirar um piso que está, um porcelanato de um tamanho de 80 por 80 e querer colocar um porcelanato de 40 por 40, que o fiscal vai lá e dizer, não, olha, isso aqui não pode, isso está errado, você tem que refazer o serviço. Né? Mas se você quiser, por exemplo, colocar um porcelanato de 120 por 120, e aí você pode. Né? Você Mas está a Caixa, o que melhorando. a Caixa vai pagar o valor daquele porcelanato? Não, ele não vai pagar o valor. Isso aí é uma negociação por fora. Ela não vai pagar esse valor. Ela vai pagar aquilo que está predeterminado lá para ela pagar. Se o cara quer colocar uma coisa melhor, ele vai ter que arcar com esse material mais caro, né? Por fora e colocar, né? E por E um descuido? agora não pode também você descaracterizar o projeto. Eu estou falando em acabamento, né? Você trocar um acabamento Sim. aqui, Eita, que deu uma travada aí, Alfredo. você não pode mudar a posição, trocar janela, trocar porta, querer mudar a garagem de posição, isso aí não pode. Isso aí a Caixa não permite e ela é capaz de zerar a tua medição e pedir para te corrigir. Né? Eu já tive esse tipo de problema com o cliente, né? Onde a Sim. gente tinha uma janela, a gente fez uma modificação e aí o afastamento estava muito pequeno. Na verdade, essa obra ela foi uma obra que iniciou com recursos particulares, né? E aí eu Sim. falei para ele, aí ele pegou, quis aproveitar aquela velha mania de cliente, né? O cliente ele não quer respeitar o afastamento lateral da casa. Eu disse, não, pode colar que eu não quero dinheiro financiado, eu vou fazer com recurso próprio, eu vou fazer. Aí ele fez quase colado no muro, ficou 60 centímetros do muro e tinha uma janela para lá, né? Aí tá, ele fez, e aí ele não teve recurso para terminar a obra. O que ele fez? Ele vendeu o que estava executado lá para outra pessoa e a outra pessoa financiou pela Caixa. Aí eu tive Tá. que apresentar esse projeto na Caixa, apresentei, e aí como já estava iniciado, porque a Caixa financia até parece que 50% já iniciada a obra, passou disso 70%, ela não financia Para mais. terminar uma obra, né? Para Para terminar, terminar uma é obra. isso, para É terminar uma uma obra que já outra estava modalidade. iniciada. Aí ela pegou, aí eu tive que mudar algumas coisas, tipo fechar essa janela que estava na lateral, fechar a balancinha e fechar. E aí o dono da obra, na hora que eu fui fechar, disse, não, bora deixar isso aí, eles não vão ver, não vê o quê. Aí peguei, fiz tudinho, executei, quando chegou na hora de medição, a medição veio zerada, por causa dessa produção. Eu disse, olha, a hora que você consertar aí, a gente paga você. Então Beleza. é fiscalizado. Alfredo, vamos quase para as considerações finais já, a gente está quase no final da live, mas vamos para uma penúltima pergunta. Acabou a obra. O que eu tenho que fazer depois que acaba a obra? Quais são os passos? Eu acho que você deu uma breve introdução lá atrás, mas é importante para quem não estava antes falar. Olha, quando acabar a obra, realmente você tem que legalizar essa obra, né? A Caixa Econômica, por exemplo, ela dá uma segurança não, ela faz isso que é justamente para o cara fazer, porque senão ele não vai fazer, que é custo, né? Então, o que é que ela faz? Ela Vai. aqui, já vai É, terminar. deu outra. Eu estou carregando o celular aqui, está com a bateria ruim. Tá, vamos lá. O que é que ela faz? Ela cobra a legalização da obra. Então, a Caixa, quando chega ela retém 5% da tua fatura no final. Ela retém Sim, é 5%, importante essa parte aí. mesmo que tu termine e conclua a obra 100%, 5% ela retém. Não fica pago, fica lá retido na Caixa. E para ela liberar esse Sim, recurso, né, inclusive para rodar o teu contrato, isso é muito importante, né? Porque enquanto tu não fizer isso, tu vai ficar pagando juros de obra. A gente nem falou de juros de obra, bora ver se está um tempinho para te falar dos juros de obra, né? E então, eita, quando você precisa legalizar. Como é que você legaliza? Você já tirou o alvará, aí você vai tirar o ABITS, depois você vai tirar a sim, CND na Receita Federal e você vai levar para o cartório de imóveis, para o cartório de imóveis registrar. Isso gera custo. Você tem custo do ABITS, você tem custo da CND, quando você faz particular, e você tem o custo do cartório de imóveis. Depois que você paga tudo isso, aí você entra com esse documento na Caixa e a Caixa paga os 100% da obra para você, para a construtora, e aí pronto, a obra está executada. Essa questão, a questão do juro de obra, o que significa? Enquanto a obra está sendo executada, existe um sim, juros de obra, né?
Então, da hora que ela começa a te pagar, te dar algum recurso, não é a tua parcela da Caixa que vai ser abatida lá. É o juro de obra. Por exemplo, a Caixa vai, assina o contrato, né? Terreno e construção funciona da seguinte forma. Na hora que você aprova o projeto, você assina o contrato. Depois que você assina o contrato, esse contrato vai para a prefeitura para você fazer o ITBI, que é Imposto de Transferência de Bens Imóveis, onde vai se transferir o terreno do nome de quem está para o nome do proprietário para poder a Caixa pagar. Então, você tira o Entendi. ITBI, depois de você tirar o ITBI, você vai registrar esse documento em cartório. Aí você faz esse registro. Depois que você faz esse registro, vai para a Caixa. E aí a Caixa paga o terreno. Na hora que a Caixa pagou o terreno, você já começa a pagar um valor em cima desse dinheiro que ela pagou o terreno. E assim da obra. A obra vai liberando dinheiro e você vai pagando os juros em cima disso. Isso a gente chama de juro de obra. Né? E aí, o que aconteceu? Hoje, a Caixa Econômica ela está dando uma promoção, né, vamos dizer assim, de 6 meses sem pagar esse juro de obra. Né? Isso é uma Isso das foi por causa medidas. do Covid, né? Foi, Foi foi por por causa do causa, Covid? eu acho que foi por causa do Covid e para incentivar o mercado, né? Para reagir, Sim. para o país reagir, né? Ela está incentivando a construção civil, né? Incentivando as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que têm seu salário, que não são profissional liberal, que estão com seu salário em dia, né? Professores, Sim. professores de órgãos do governo, então, para incentivar realmente a iniciativa privada a trabalhar, a dar emprego para, como você falou, para o engenheiro, para o arquiteto, para o mestre de obra, para o Sim. pedreiro, né? Então, esse juro de obra ele está sendo hoje em dia, você assina um contrato na casa, você tem 6 meses de carência desse juro de obra. Esse juro não é barato. Né? Dependendo do valor da obra, você pode economizar até 10 a 12 mil reais nesse juro de obra aí. Entendeu? Olha que bacana. Carlos está falando aqui, é tanto conteúdo novo que nunca foi dito na faculdade. É, Carlos, é normal mesmo, a gente vai aprendendo aí. Então continue ligado aí que novas lives vão surgir aí com essa galera da construção financiada. Alfredo, suas considerações finais sobre esse tema, cara. Olha, eu Desde dizer já que queria te agradecer sobre isso, tá bom? não, Vai lá. bacana. Não, te dizer que realmente o que a gente faz é aquilo que a gente ama, né? A gente sempre teve esse sonho de realizar o sonho das pessoas, de projeto. Não tem satisfação maior na vida do que você projetar uma casa e executar aquela casa, você parir aquele filho, né? Isso aí é uma coisa assim que você vai aprendendo no dia a dia, você vai pegando porrada. E eu vou te dizer uma coisa antes, isso não é fácil, viu? Não é fácil Aham. empreender no Brasil, os impostos são muito altos, né? A carga de imposto é muito alta, você fica à mercê do mercado também, da coisa, mas assim você tem que ir lutando, lutando, lutando e vencendo, graças a Deus. E você está fazendo uma coisa que você ama, que é importante, na verdade, uma coisa Sim, que você gosta, né? com certeza. E Alfredo, cara, muito obrigado pela live, pelo conteúdo que tu esclareceu aqui pra galera. Me diz uma coisa, quando alguém quiser fazer uma parceria contigo, como é que a gente te acha no Instagram? Só pra galera ficar sabendo Não, aí. o meu Instagram é o Arquidavar, né? Arquidavar. Arquidavar? Então Isso, segue aí, lá a galera. gente está, Arquidavar. Arquidavar, a gente está sempre postando lá o nosso dia a dia nas obras, os nossos projetos, né? A gente sempre está postando, sempre tá botando aquele acompanhamento do dia a dia, né? E realmente ainda faltou conteúdo, né? Para a gente falar, ainda Sim, tinha tem mais coisa para a muito, gente ixi. falar, né? A gente podia fazer uma live depois de quais são as possibilidades do arquiteto ganhar recurso, trabalhar, né? Principalmente os que estão iniciando, né? Quais são as linhas, Sim, onde é que você pode atuar, né? Existem várias com maneiras de você, certeza. como arquiteto, trabalhar. Orçamento, Verdade. orçamentista, você pode entrar como construtor, você pode entrar como responsável técnico de uma empresa. Então, isso aí é um tema muito bacana, né? Beleza, Alfredo. Então, é porque a gente já está encerrando nosso limite. Então, vamos encerrar Isso. por aqui. Muito obrigado. Beleza, a gente se encontra em uma próxima live. Beleza, Alfredo? Valeu, Desculpe aí, tá valeu. encerrando. Um Valeu, abraço, galera. grande Valeu, abraço, tchau, pessoal. tchau. Tchau.